Votorantim, hoje é sexta-feira, dia de debate dos fatos. Estamos aqui, eu, Luciana Lopes e os nossos convidados, para debater junto com você aquilo que aconteceu durante a semana e que foi, a nossa cidade foi alvo das notícias, né? Foi o assunto das notícias, foi a cidade de Votorantim. Obviamente que, além das notícias de Votorantim, a gente também comenta outros assuntos que possa ter acontecido durante a semana, assuntos de relevância que, direta ou indiretamente, possa atingir a nossa cidade. Espero que você tenha tido uma boa semana, né? Hoje é sexta-feira, já começando aí o final de semana, e o programa está só começando. Tenho certeza que hoje você vai acompanhar do começo ao fim, até porque nós temos um convidado aqui muito especial. Eu não vou falar ainda quem são os convidados, né? Nós temos dois convidados. E esse convidado, ele tem assim, uma particularidade, que a área de atuação dele, muitas das vezes, não militam na área política, né? E ele sempre, eu conheço aí já há pelo menos 10 anos, e a particularidade que eu sempre encontrei nele foi que, além dele ter uma atividade fora dos padrões normais, né, ele é militante político há pelo menos 10 anos. Você fica um pouquinho só na curiosidade, eu já vou falar quem é, já vou mostrar para você quem é. Não só ele, mas uma outra pessoa também, que é nosso vizinho aqui da TV Votorantim, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Eu quero saber agora como é que foi a semana da Luciana Lopes. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Já é sexta-feira, ué. Já é sexta-feira. Não dá nem para acreditar, essa semana passou voando. Hoje, então, parece que estava amanhecendo agora, né? De tão rápido que passou. Eu não sei se é o horário de verão, se é os nossos compromissos que aumentam nesse período de ano. Eu sei que passou muito rápido essa semana. E gostaria também de desejar boa noite aí aos nossos telespectadores, agradecê-lo por deixar entrar em sua residência novamente aqui com o debate dos fatos. Vamos hoje aqui fazer um levantamento das notícias que foram publicadas na semana, como o Wellington falou. Além dos nossos convidados do estúdio, você também é o nosso convidado muito especial, claro. E por isso mesmo, você que ligar, participar, ainda vai concorrer a alguns brindes na noite de hoje, que nós fazemos questão de também compartilhar com você, já que os nossos apoiadores culturais fornecem esses brindes, né? Nessa noite vamos sortear, então, uma costela assada para domingo, da Isa Refeições e Lanches. O telefone da Isa é o 3017-9482. Você está vendo aí a imagem da costela que você Israel pode... voltou atento, hein? Já botou a costela. Estamos lá na técnica hoje com o Israel novamente. E ele já colocou a imagem de um dos brindes que vamos sortear nesta noite. Sortearemos também uma gravata, que é um oferecimento da Renata Locações de Trajes. Lembrando sempre que a Renata tem sempre um traje adequado para qualquer ocasião especial que você tem aqui. Casamentos, olha aí, você está vendo uma gravata. Casamentos, festas, formaturas. Isso. Você concorre ainda a uma pizza da Simone Pizza, sempre saborosa a pizza da Simone. Você está vendo aí a caixa da pizza. A Simone Pizzas, que além de você poder pedir por telefone, ela também tem um salão adequado que você pode levar sua família, seus amigos, ou ir sozinho também para saborear lá a pizza da sua preferência. Você concorre também a uma dúzia de sorvetes Natuice, de diversos sabores, e olha que quando eu falo diversos, são sabores realmente variados. Inclusive, sorvete de pudim, né, Wellington? Sorvete de pudim, uma delícia, viu? Ah, eu ainda não experimentei, mas... Muito bom sorvete de pudim. Logo, logo vou provar também. E também temos mais um sorteio que o Wellington, inclusive, estava aqui na mão. Isso, é a festa do Vaca Louca, nosso Christian, né, que é apresentador aqui da casa. Ele vai estar fazendo uma festa, né, que ele chama de Churrascão do Vaca. E está aqui na minha mão, se os meninos puderem... já está lá também. Essa festa vai acontecer no dia 5 do próximo mês, aqui acho que mais uma semana, hoje é dia 23, acho que 2 semanas, né? E vai ser lá na chácara JCS.
Então tem 3 semanas. Isso. JCS, na rua Antônio Teles, 33, lá no Jardim Archila. Na Chácara do Netinho, lá conhecida como Chácara do Netinho, é isso mesmo. Então, quem ligar vai estar concorrendo 2 pessoas para estar indo lá nessa festa do Christian, né? Daí você liga, se você ganhar e tiver um filho, quem sabe a gente consegue mais um convite, né, Lu? Daí vai a família toda para a festa do Christian. Vamos ver. E tá temos bom? mais um brinde também, Wellington? Temos sim, temos sim. O que eu é? só não vou me lembrar quem é que está nos dando esse brinde, mas é um jogo de sucos, né? Ou é de caipirinha? Acho que é suco, é jarras suco. E meia dúzia de copos. Isso, exatamente. Olha só que lindo. Então, além de você participar aqui do nosso debate, de você compartilhar conosco a sua opinião sobre os temas que nós vamos abordar hoje aqui, você ainda tem a chance de concorrer a todos esses prêmios. Se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. E você também pode nos mandar mensagem pelo MSN. O endereço é o contato@tvvotorantim.com.br. Estou online aqui e vou recepcionar a sua mensagem. Wellington, vamos... Vamos lá, mas antes eu queria fazer aquela proposta que nós combinamos antes. Sim, né? sim. A gente criou aqui hoje uma forma nova de você estar participando. Obviamente, aquelas pessoas que quiserem, né? Você pode ligar, pode para concorrer, né? Se quiser entrar nessa promoção, vai ser ótimo. Mas se não quiser também, não tem problema. Se você fosse o prefeito de Votorantim, se elegesse nas próximas eleições em Votorantim, qual seria a sua primeira ação como prefeito? A do Piveta, não sei se vocês se recordam, foi eliminar aí o tráfego dos caminhões na Avenida 31 de Março. Foi uma proposta que ele já tinha e acho que no dia 2 já estava em prática essa lei, né, essa determinação que os caminhões não poderiam trafegar na Avenida 31 de Março. A gente está fazendo essa proposta pensando assim, quem sabe você tem uma boa proposta, uma boa ideia e os candidatos aí à próxima eleição, a prefeito de Votorantim, possam utilizar a sua ideia e estar colocando em prática aquilo que você pensou. E a gente vai estar disponibilizando, né, aquelas sugestões mais convenientes, obviamente, nós vamos estar disponibilizando no nosso site, né? O site tvvotorantim.com.br, a sua sugestão vai ficar lá. Então, você que está nos assistindo, é só uma forma de você participar e dar ideias para que a nossa cidade possa cada vez mais crescer, mudar e se tornar um lugar bom de se viver. Então, a pergunta é, você, prefeito, qual seria a sua primeira ação como prefeito da nossa cidade? Desculpa interromper. E nós vamos considerar, né, como adequadas aquelas respostas que forem possíveis de serem postas em prática. É claro que nós temos sonhos, nós sonhamos que tudo corra bem, que não exista mais doenças, que não exista problemas, sabemos disso, mas nós gostaríamos de sua opinião que seja palpável, que seja possível de ser realizada pelo poder público, né, Wellington? Isso, não adianta exatamente, devagar assim. Exatamente. Então, participe, vai ser um prazer, né, a gente saber o que você pensa, o que você imagina para a nossa cidade e, como a Luciana falou, de preferência coisas que tenham condições de serem realizadas. Ok? Bom, vou falar agora dos nossos convidados, né? As pessoas que ajudam a gente a fazer o programa aqui, porque sem elas não tem o menor sentido. Primeiro é você que está em casa e depois as pessoas que vêm até o estúdio. E olha, gente, queria mais uma vez confessar para vocês, não é fácil. A nossa luta aí semanal para que a gente possa ter pessoas que tenham a facilidade de expor as suas ideias, né? Não é tão simples como você imagina. Aliás, como eu imaginava também, né? Porque às vezes a gente fala, a gente critica, a gente questiona, mas isso para um, para outro. Na hora de se expor, na hora de colocar essas ideias, as pessoas pensam muito, 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 muito. Eu digo isso porque a Luciana, que produz o programa, ela passa uma semana toda correndo aí atrás dos nossos convidados e, infelizmente, a gente sempre quer trazer convidados que são aquelas pessoas
que você sabe que ela existe, pessoas que decidam pela nossa cidade, pessoas que têm assim uma condição de expor um raciocínio, né? E a Luciana nem sempre consegue aí aquelas pessoas que a gente tem certeza que você gostaria de ouvir ela colocando as suas ideias. Mas é só um desabafo, claro que isso aí não é regra, né? Nós temos também pessoas que não têm a menor dificuldade em se expor, em colocar aquilo que pensa. E as duas pessoas que estão aqui hoje é exatamente como eu estou falando, não tem nenhum problema. Elas falam o que pensam, elas sabem exatamente de que forma viver em comunidade ou viver em convívio social seria a forma ideal, né? Então, elas estão com nós aqui hoje para poder nos ajudar a fazer o debate dos fatos de hoje. Eu vou começar primeiro pelo nosso vizinho aqui da TV Votorantim, uma pessoa assim que eu sempre brinco com ele, porque assim, a elegância desse homem, gente, é assim algo assim invejável, viu? A qualquer hora que a gente encontra com ele está sempre sorridente, está sempre simpático. Não é só a elegância no que está exposto, não é só na roupa também, mas na elegância da pessoa dele, uma pessoa gentil, uma pessoa simpática, uma pessoa educada. Só para vocês terem ideia, nós estamos aqui no centro de Votorantim praticamente, e nós temos um problema muito grande, aliás, é um problema de Votorantim, né, que é estacionar carros, né? A gente tem muito problema aqui de estacionar carro. E esse vizinho, ele permite que, claro, sem trancar o portão da casa dele, é onde entra o carro dele, né? Mas ele tem ali aproximadamente, ali, acho que uns 15 metros de frente, de calçada, que pertence à frente da casa dele. Ele permite que todas as pessoas que precisem estacionar, que venham no INSS, ou que venham aqui na TV Votorantim, utilizem aquelas vagas e usem aquelas vagas e fiquem ali sem estresse, sem nenhum tipo de problema, não chama a atenção de ninguém, ainda fica assim meio de olho, assim, olhando o carro das pessoas. Então, desde que a gente está aqui há 2 anos, isso nos chama atenção, né? Porque, infelizmente, gentileza ainda é uma coisa que chama atenção, né? Deveria ser uma coisa assim, normal, natural, né? Mas quando você encontra uma pessoa gentil, uma pessoa com essas características, acaba se destacando no meio das outras pessoas. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Eu sei que ele não gosta muito que chame ele pelo apelido dele, mas ele trabalhou com laje por muito tempo e ficou conhecido como Zé da Laje, né? E eu chamo ele de Zé da Laje de uma forma carinhosa, eu sei que é assim que as pessoas o chamam. Seu Zé da Laje, uma boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra, é uma satisfação, o senhor que está sempre no terço, né? Agora o senhor está aqui para debater com nós aquilo que aconteceu durante a semana. Uma boa noite e dê uma boa noite aos nossos telespectadores. Eu sou José Domingos da Silva. Meu boa noite a todos do Canal 10, canal que é 10. Maravilha. E obrigado, viu, pela sua acolhida, pelo seu jeito de ser, pela sua forma simpática de lidar com todo mundo. Isso é muito, muito, muito bacana. Conta um pouquinho do senhor, da sua vida, da sua profissão. O senhor é aposentado, o senhor é viúvo, o senhor mora com quem? Fala um pouquinho aí. Eu tenho uma história muito comprida. Se eu for contar... Não, mas resume, não precisa contar ela inteira agora, né? Mas eu sou aposentado já há quase 10 anos. Trabalhei bastante tempo, quase 36 anos trabalhei. E moro em Votorantim desde 54. Moro aqui em Votorantim. Eu vim da cidade de Bofete. Bofete. Aliás, Votorantim tem várias famílias que são de Bofete, né? Eu vim para Votorantim com 14 anos, e aqui comecei a trabalhar, e depois terminei aposentando, trabalhando por conta. E moro com a minha filha caçula. O senhor teve quantos filhos? Tenho 4 filhos. Tenho um que mora em Curitiba, um em São Paulo, a minha filha. Tenho um em Sorocaba, e a minha caçula, que mora comigo. Que tem quantos anos? Eu tenho 71 anos. E a sua filha? A minha filha tem 26 anos. 26 anos. A caçula, né? Solteira. Solteira. É a única solteira. Mas é assim, né? Que maravilha. O senhor é viúvo? Sou viúvo já há quase 10 anos. Está sozinho? Sou sozinho, estou trabalhando ainda. Serviço de casa a gente faz,
muita coisinha você vira ainda aí. Não sei até onde, mas vai tocando. Maravilha. Obrigado, viu, seu Zé? Uma satisfação ter o senhor aqui com a gente. Bom, gente, nosso segundo convidado, falei para vocês que tem aquela particularidade, por quê? Porque ele é um padre, né? Vocês sabem que durante um período aqui no Brasil, nós tivemos padres militando na política, né? Padres que foram perseguidos, padres que foram até presos, padres que tinham assim, um envolvimento muito grande nas questões sociais, né? Passado esse período político ali, antes da abertura, né? E naquele período da ditadura militar, quando passou esse período, a gente viu menos padres participando, atuando na política, né? Mas esse padre que esteve aqui por Votorantim por um bom período, ele vai falar para a gente por quanto tempo, né? Ele sempre teve essa particularidade. A política, né? Eu acho que é a segunda razão de ser dele, porque ele sempre esteve envolvido, direta ou indiretamente, com a política. Ele tem assim, uma visão muito crítica das questões políticas partidárias do nosso país, né? Já trouxe partido político aqui para Votorantim, partido que não existia, ele trouxe aqui para Votorantim, já apoiou vereadores, já trabalhou para eleger vereador, enfim. Esse padre, eu costumo dizer para ele assim, que ele é do balacobaco mesmo, ele não tem essa coisa de pensar e guardar para si. E fala, tem... Claro, como todos nós, né, tem aquelas pessoas que adoram, tem aquelas pessoas que gostam menos, tem aquelas pessoas que não gostam nada, mas por quê? Porque ele sempre foi muito sincero e muito claro quando fala, né? E ele vive assim, hoje, numa outra cidade, tá, numa outra paróquia, tá, em Boituva. Eu acho que você já somou aí as informações, né? Boituva, Votorantim, política... Trouxe partido para a nossa cidade, você já sabe que eu estou falando do padre Zé Roberto. Tudo bem, Zé Roberto? Satisfação de tê-lo aqui com a gente, muito obrigado. Você sabe do carinho que eu particularmente tenho por você, um amigo, uma pessoa que sempre que eu precisei, né, você sempre estava ali para ouvir, para ajudar, e é uma das suas características. E é briguento também, né? Essa é uma outra característica sua. Então, uma boa noite, obrigado por você ter aceito o nosso convite, veio lá de Boituva para participar aqui com a gente, uma satisfação. Boa noite, Wellington, boa noite, Luciane, e também a todos os telespectadores do Canal 10. É com imensa alegria que hoje estou aqui para debater, para procurar aí amadurecer determinadas reflexões, né, o que condiz, né, referente à própria cidade. Quando você se referia à política, né, a igreja ela veta ao padre enquanto uma atuação ele como candidato, né? Claro que se o padre quiser ser candidato, a igreja não vai também ter proibir, né? Apenas tem que se afastar do exercício do ministério. Mas eu, em todo esse tempo, né, que estive em Votorantim, trabalhei um tempo como seminarista, logo na filosofia, fiquei aqui aproximadamente 6 meses, depois na teologia também, fiquei aí 1 ano e meio aproximadamente, depois voltei para cá como pároco, né? Fiquei na paróquia Nossa Senhora Aparecida aí por 10 anos e meio, depois fui para Boituva, né, onde estou até hoje. Então, a minha atuação na vida política ela não acabou, né? Ela continua. Eu, particularmente, eu gosto da política, como você mesmo disse. Você acredita na política como um elemento de ajuda e até mesmo de transformação? Você acha que um dos caminhos é a política? É possível, sim. É possível haver transformação, desde que haja também sinceridade daqueles que usam da política, né? O partido político, claro, todos os meios, sempre existem falhas. Aonde tem o ser humano, onde está ali o homem, né? O homem que eu me refiro, o homem e mulher.
Então, sempre haverá falha. Mas sempre tem pessoas de reta intenção, né? Então, tem pessoas na política que trabalham, que exercem realmente também um trabalho, um ministério, né, dentro da própria política, para poder promover as pessoas, para poder fazer o bem, né? Como eu mesmo trouxe aqui um partido político chamado PHS, para Votorantim, né? Tem ainda até hoje, como trabalhei e militei também em Sorocaba, como também atuo politicamente, mesmo estando em Boituva, mesmo em Sorocaba, não vou citar o nome do candidato aqui, que não vou fazer propaganda de ninguém, mas tenho a militância política também em Sorocaba, né? Então, atuo ainda essa semana passada, eu conversava com o bispo, né? O arcebispo Dom Eduardo, ainda falava para ele: Dom Eduardo, eu tenho um amigo político, né? E ele conta com a minha participação, com a minha ajuda em Sorocaba, né? Então, não vou me eximir disso. Ah, tudo bem, né? Mas já sabe, tem um certo critério, né? Então, isso está dentro de mim. Então, a política, ela enriquece o próprio homem, né? Porque Jesus também foi político, não partidário, né? Mas ele também foi político. Ele também não fosse político, também não iria atingir o objetivo dele. Claro que o objetivo dele não era ser político, né? E as lideranças religiosas, né, Padre Zé Roberto, não me refiro só aos padres, mas mesmo os pastores, né, tem um poder nas mãos fantástico político, né? Por quê? Porque tem os seus seguidores, os fiéis, vamos dizer assim, né? Então, se essa liderança religiosa souber, né, passar essa mensagem política, eu acredito que é um dos instrumentos assim de conscientização também ali o microfone das igrejas, o microfone dessas lideranças religiosas. Sim, o líder religioso ele tem uma força, por quê? Porque ele tem uma comunidade, né? Seja ele pastor, seja ele padre. Então, tem pessoas que dão essa credibilidade a ele de estar ali aconselhando, de estar trabalhando com essa comunidade e querendo fazer o máximo, né? Lutar pelo melhor pela própria cidade, pelo estado, pelo país, né? Como mesmo Boituva, posso citar para você, né? Tem também candidatos lá que já têm vindo conversar comigo, pedir conselho, como deve ser, né? Como tem até mesmo um candidato a vice-prefeito, que, por enquanto, ainda cogita-se o nome dele, mas ele, inclusive, já veio até conversar comigo, né? Diante daquilo que eu posso ajudar, já tenho ajudado, já fui até conversar com pelo menos os supostos candidatos, pré-candidatos, né, para o ano 2012, eu já fui conversar com eles, até a possibilidade de ele ser vice, inclusive foi aceito. Você está em Boituva há quanto tempo, padre? Eu estou lá agora, está fazendo 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, Nossa, mas aproximadamente. Não chega a 30 meses e os políticos já te procuram para essas orientações. Procuro, inclusive, aqueles que são candidatos até prefeito, já vêm conversar comigo, né, pegar algumas ideias, quem é candidato a vice. Então, eu tenho uma certa atuação política também na cidade de Boituva. Eu tenho uma certa facilidade com o pessoal, inclusive hoje com a atual prefeita, que é a prefeita Assunta. Você se dá bem com ela? Me dou bem, a gente se encontra, né, tanto na prefeitura, como até em determinadas ocasiões, na igreja ela vai, ou então até mesmo na casa dela. E você faz com ela o que você fazia aqui com o Jair Cassola, de vez em quando puxar a orelha, dar sugestões, falar, isso não está legal, você falou isso e não está acontecendo. Eu, particularmente, presenciei algumas vezes assim, né? Você faz assim também com a Assunta, não? Também. Tem um diálogo muito bom com ela, né? Então, ela escuta bastante, né? Como eu já peguei lá um mandato praticamente andando, né? Já estava 1 ano de exercício do mandato dela, mas, mesmo assim, o marido, né? Pede a minha opinião, texto a minha opinião. Claro que eu não sou dono da verdade, né? Ninguém é dono da verdade. Mas aquilo que está diante do meu alcance, da minha possibilidade, então eu sempre aconselho, né? E eles vêm conversar comigo e contam, inclusive, até mesmo com a minha colaboração. Falei para eles, em Votorantim eu tomava um lado, um partido, um segmento, por quê? Porque eu tinha e tenho uma amizade aí muito profunda com o ex-prefeito Jair Cassola. Isso que eu ia te perguntar. Aliás, ele teve o seu apoio, né? Por 2 vezes, inclusive, né? No primeiro mandato e no segundo também. Né? E o Piveta teve seu apoio? Piveta, nesse tempo, eu estava saindo daqui, né? Mas a gente conversou bastante, né? Ele esteve, inclusive, na minha casa, aqui, antes, a casa paroquial aqui da Paróquia Aparecida. Ele esteve conversando comigo, né? Tivemos fazendo algumas ligações aí com alguns partidos, algumas pessoas. Então, meu relacionamento em Votorantim com os políticos
políticos, Mas né? com o Jair Caçola foi maior do que com o Ah, Piveta. sim, o Jair Caçola tem uma afinidade muito grande por ele, mesmo agora, quando ele saiu candidato a deputado federal, né, também o que eu pude fazer por ele, até mesmo na região ali de Boituva, com o pessoal, a gente pôde atuar. Claro que é difícil, né? A candidatura de deputado é muito difícil, mas eu pude sempre ajudar e ele sempre conta com a minha ajuda, A minha Luciana Lopes, colaboração. acho que tem uma pergunta para você aqui, Zé Roberto. Manda fogo. Eu acho que é importante salientar a formação dele, né? Ele é uma pessoa que estuda muito, né? Inclusive pela atuação dele. Quantas faculdades o senhor já fez? Bom, que eu já fiz até agora 3. Estou fazendo a 4ª agora, né? Qual que é a quarta, Zé Roberto? E quais são as outras 3, né? A filosofia, então, todo aquele que pleiteia o sacerdócio, a menos quando tem algum problema já de idade, né? Tem que ter uma outra faculdade. Então, eu fiz filosofia. Filosofia, ela leva a pessoa ao questionamento de tudo, né? Questiona-se tudo, sobre tudo, a sua própria existência, a existência de Deus, o ser político, o ser social, leva a todo tipo de questionamento. Tanto que, se a pessoa aprofundar muito na própria filosofia e não tiver realmente ali a certeza daquilo que está fazendo, não tiver uma opinião formada e até ajuda a mudar o seu próprio pensamento, o seu jeito de ser, né? A pessoa tem pessoas até que chegam a perder a própria fé. Já tem acontecido. Conheço gente assim. E depois vem a teologia. Teologia é o momento que você vai estudar Deus, né, para nós padres, também, com certeza, para os pastores, aqueles que estudam a teologia. Então, vamos estudar a Bíblia, Deus, no nosso caso, as doutrinas da nossa igreja, aprofundar no que concerne tudo a questão religiosa. Depois, né, que eu terminei, eu fiz a filosofia em 90, depois, em 93, comecei a fazer teologia em São Paulo, antes, quando eu estudei aqui, era a FAF, né, Faculdade de Filosofia. Depois mudou para a Uniso, que hoje é a Universidade de Sorocaba. Também estudei em São Paulo, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, que hoje já não é mais Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, já é PUC. Depois descansei 1 ano. Aí voltei, fui fazer Direito, né? Fazendo Direito, fiz na Unip, cursei lá 5 anos de Direito. Aí terminei e concluí em 2002. Né? Aí dei esse tempo de descanso e agora eu tenho um programa de rádio, inclusive, lá em Boituva, né? E também tem aí a possibilidade, sou convidado a fazer parte de uma diretoria, assumir uma rádio na cidade de Boituva. Então, diante desse convite e dessa minha atuação, então agora comecei a fazer jornalismo. Olha então, só, amigo de profissão. Atuando hein? em jornalismo. Eu nunca vou conseguir ser padre, mas você consegue ser jornalista. Pois é. Que maravilha. Bom, antes da gente começar com os fatos aqui da semana, tratando de Votorantim, eu queria comentar alguns fatos aí que eu sempre começo falando, olha, foi uma semana tranquila, uma semana até abençoada, não tivemos grandes fatos acontecendo. Mas eu acho que essa semana nós tivemos algumas notícias que não se refere diretamente a Votorantim, mas é muito importante para a gente pensar e para a gente refletir. O primeiro de tudo, né, infelizmente, é a questão política brasileira, né? Mais um ministro, né, do atual presidente, a Dilma, envolvido em escândalo de corrupção, né? Eu agora estava ali pesquisando para entender um pouquinho melhor, veio mais uma do Orlando Silva, o ministro dos Esportes. Diz que ele tem um terreno, né, uma propriedade, e nesse terreno passa um gasoduto da Petrobras. Então, esse terreno vale muito, né? Ele comprou esse terreno justamente porque tem esse oleoduto, gasoduto, que passa por baixo do terreno dele. Tem um policial militar que está fazendo todas as acusações, né? Mas não é isso que interessa, não é isso que importa. O que a gente precisa pensar é qual é o político que a gente quer nos representando, né? E eu falo assim, até com uma certa tristeza, porque o Orlando Silva, ele é de um dos partidos assim que fez história nesse país. É um dos partidos mais antigos do Brasil, né? Que é o PCdoB, né? Então, estava esses dias conversando com um empresário, o empresário falou para mim assim, Wellington, se o PCdoB está envolvido em corrupção, está envolvido em desvio, está envolvido em roubo, acreditar em quem? Né? Confiar em quem? Né? PCdoB. Você está acompanhando aí esse ministro?
Estou acompanhando, sim, tenho visto aí tudo o que está acontecendo. Claro que é difícil, né, para a presidente Dilma administrar todos os ministérios. Claro que quando você é nomeado, seja para um ministério ou um secretariado, é porque seja lá o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, ele confia que essa pessoa vai se esforçar, vai fazer o máximo para que possa atuar, né, em diversas melhorias, aprimorar cada vez mais a própria administração. Claro que isso que vem acontecendo aí no meio do esporte, na secretaria, né, no ministério, perdão, então, claro que se torna difícil. O próprio ministro, ele tem refutado tais acusações, dizendo que são infundadas. Claro que ele vai ter que provar isso, como também quem acusa, né? No direito tem isso. Quem acusa, cabe o ônus da prova. Então, quem está acusando, como esse militar, ou talvez possa até surgir mais alguns, então, quem acusa, cabe o ônus da prova. Não adianta somente você acusar uma pessoa sem ter provas. Então, se realmente houve alguma fraude, houve algum problema, com certeza ele será punido de que maneira? Deixando de atuar como ministro. Agora, Zé Roberto, foi bom você falar isso, né? Você acha que é o suficiente essa punição? Porque, assim, se a gente for analisar aí são 4 ministros que já caíram da Dilma? Vamos falar que são 4 ministros que caíram da Dilma. O que você não fica sabendo, né? Pelo menos a mídia não nos traz a informação do qual foi a pena que essas pessoas que foram acusadas, né, elas sofreram, né? A única pena que a gente percebe é perder o cargo, né? Mais nada. Você acha que é justo isso? Porque, assim, nós aqui da Associação Cultura Votorantim, a gente trabalha com encarcerados, né? Principalmente na cadeia feminina de Votorantim, e, assim, é muito comum a gente encontrar lá mulheres, moças, que estão presas. Claro que é crime também, eu não acho que não deve estar presa, tem que estar presa sim, roubou, né? Então, está presa lá porque roubou 1 quilo de linguiça, está presa lá porque roubou um shampoo, está presa lá porque roubou uma peça de queijo, né? E essas pessoas estão presas, então você sabe que está presa. Agora, essas autoridades, a gente não fica sabendo o que aconteceu com elas, né? O ministro do Turismo, que foi o último a cair, né? Sim. Ele só foi para a casa dele e pronto, né? Você acha que é justo, padre? Olha, justo, vamos dizer, não é, mas nós esbarramos numa questão de legislação no nosso Brasil, né? Então, quando você é advogado, né? Quando você é pego imediatamente no flagrante, então aí tem como a autoridade policial, então ele pegou a materialidade, um furto, né? Pegou o objeto, seja um pé de frango, está ali o objeto material. Então, agora, 45 milhões... Então, se você olhar assim, juridicamente, são 2 pesos e 2 medidas, né? Quem rouba um pé de frango vai para a cadeia. Se você roubar 20, 30, 50, 100 milhões, desde que você não seja pego com a mala, com o montante, o material, até que haja esse momento de prova, né? Constatação, então o processo se torna moroso, até pela própria justiça. Não porque seja a justiça, a gente fala muitas vezes, a justiça é morosa. Claro, deveria ter quantos juízes haveria necessidade, quantos membros do Ministério Público, diversos, né? Mas, então, existe essa problemática. Então, nós vemos assim, agora, também padre, pelo cargo que ocupa. Isso é legal, vamos dizer assim, mas é bem imoral, né? Bom, o pé de frango e os 100 milhões, né? Nem tudo que é legal é moral. É moral, né? Então, até eu tinha e tenho um amigo meu, promotor de justiça em Sorocaba, da vara criminal, da criminal, e ele mesmo dizia, né, que algumas vezes, com dor no coração, ele tinha que atuar. Uma pessoa que furtou um chocolate de um mercado, né, um pacotinho de salsicha, tem que aplicar a lei, né? E agora, de repente, uma pessoa que rouba milhões, furta milhões, né, ele só perde o cargo. Perde o cargo, mais nada. E ainda, depois, com todo o direito de voltar a pleitear até mesmo um cargo público. Nós temos vários nomes aí, né? Será que Votorantim vai ser prejudicada com essa história do Ministério do Esporte? Porque eu me recordo que em abril desse ano foi anunciado aqui na cidade, até imprimi aqui do blog Notícias Votorantim, a reportagem,
que Votorantim deveria ter um centro de excelência em mountain bike visando aí as Olimpíadas de 2016. E o Ministério E na época dependia do Ministério do Esporte a liberação desse projeto. E eu fico pensando, será que as cidades serão prejudicadas agora com todos esses trâmites? Por exemplo, a Copa parece que a Dilma resolveu assumir ela mesma. Mas e esses outros projetos vão para a gaveta, Bem né? lembrado, viu, Luciana? Aliás, você me lembrou aí porque foi feito assim um auê quando o Ministério do Esporte anunciou, né? Na realidade foi a Confederação Brasileira do Mountain Bike que apresentou o projeto aqui na cidade, né? Mas tendo o aval do Ministério dos Esportes. Querendo daí pleitear junto ao Ministério dos Esportes. Ela escolheu a cidade, a Confederação escolheu e para o Ministério do Esporte. Isso foi em abril. Foi em abril. Bom, a gente precisa aí passar para o nosso departamento de jornalismo até para saber como é que estão as coisas, né? Porque às vezes a gente ouve muita notícia de lançamento de algumas coisas e a gente mesmo, tanto nós como jornalista e você como pessoa, como cidadão, acaba não cobrando, acaba não buscando informações para saber se aquilo que foi prometido foi cumprido, né? Isso que a Luciana está falando foi no mês de abril. Nós estamos no mês de outubro, pelo que eu saiba... Não ouvi mais falar. Não ouviu mais falar. É lá no Mirante dos OVNIs que ia ser feita essa área aí de 750 metros quadrados. Bom, se alguém tiver alguma informação aí para nos passar, até porque o mountain bike aqui em Votorantim é um dos orgulhos da cidade, né? Nós tivemos atletas agora chegando da Argentina. Né? Bicicross, né? Eu não sei se é a mesma coisa, sinceramente. Eu acho que sim. É bicicleta, né? É bicicleta, então, mas eu não sei se acaba sendo a mesma modalidade. Mas se você tiver alguma informação para nos dar, por favor, estamos aqui com os telefones abertos, esperando a sua ligação. E também dê a sua sugestão aí, você como prefeito, qual seria a sua primeira ação como prefeito. Outra coisa que eu queria comentar, que você tá vendo em todos os canais, né, é o ditador, vamos chamar assim, que é como a mídia o chama, né? O Gaddafi, ele foi pego ontem, isso, né? Foi pego ontem. E dentro de uma tubulação de esgoto. Dentro de um tubo de esgoto. Exatamente isso que eu ia falar também. Então, um homem com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, com todo o seu poder, né, que fez e desfez de um país, 42 anos dominando, ditando regras, acumulando fortunas, é pego de uma forma humilhante dentro de uma tubulação de esgoto e executado pelo seu próprio povo. Eu achei assim um exagero a exibição das imagens do Gaddafi sendo pego, ele sendo mostrado morto, né? Eu particularmente eu não acredito na violência, não acredito na execução, na pena de morte, né? Por mais que fosse o Gaddafi, mas seria muito mais prazeroso ver ele nos tribunais internacionais prestando conta de tudo que fez, né? Mas, infelizmente, o povo líbio preferiu matá-lo e foi o que aconteceu. Mas o mais curioso é exatamente isso, que é mais ou menos o que aconteceu com Saddam Hussein também, né? Eles têm todos esses poderes, tudo isso, e acabam dessa forma. Esse num tubo de esgoto. Você já imaginou uma coisa dessa? Outra coisa que eu vi hoje, só para finalizar as coisas que nós estamos falando de outros lugares, o vereador de Taubaté, o nome dele é Robson Lima da Silva, ele é do PP. Israel, tem uma pasta aí com a fotografia dele. Vamos mostrar o cidadão aí. Robson Lima da Silva, ele é do PP, ele é vereador de Taubaté, ele é vereador já há 15 anos e ele mais outros companheiros de Câmara lá de Taubaté, num congresso em Aracaju. Esse aí, olha, num congresso em Aracaju. E ele, num momento de folga lá em Aracaju, ele foi no computador, no que agora virou moda, né? Até eu tenho, que é o Facebook, e postou lá que ele estava num hotel 5 estrelas, uma piscina maravilhosa, refeição assim, coisa de outro mundo, e ele dizia assim que ele estava numa vida de príncipe lá. E para ajudar ainda, escreveu, com o dinheiro do povo, com o dinheiro do povo de Taubaté, né? Isso caiu como uma bomba aí nas redes sociais e o vereador teve que se explicar, já vários jornais, a imprensa
foi lá no Congresso onde ele está e tentou ouvir ele, mas ele não conseguiu se justificar. Ficou mais feio ainda quando ele tentou se justificar do que qualquer outra coisa. Mas você vê como tem político abusado, né, Zé Roberto? Você chegou a ver essa notícia? Chegou a ver essa reportagem? Isso aconteceu hoje de manhã, então foi notícia aí, tá ainda sendo vinculada. Não cheguei, vi agora aqui, né, você apresentando isso daí. Porque, sabe, Wellington, tem coisas que, para as pessoas que participam aí muito atuante dentro do campo político, tem coisas que não nos assombram, sabe? Que nem o que você estava citando agora há pouco, a questão do ministro dos Esportes, né, desse vereador de Taubaté. Então, tem coisas que não me assusta, sabe? Mas são coisas aquilo que a gente falava há pouco, são coisas imorais, né? Tudo bem, se ele está lá dentro de um congresso para trazer uma ideia, projeto, melhorias para a própria população de Taubaté, qualquer vereador que seja, claro, é louvável, é bom. Eu acho que não é justo ele pagar do bolso dele para ir lá fazer um congresso, fazer melhoria para a própria cidade, como até mesmo o próprio prefeito, né? Quando ele vai a alguma missão, seja vai em Brasília ou até mesmo para o próprio exterior, ele vai ver um projeto bom, uma ideia boa. Claro que seja o município, o estado, o país, quando é presidente, claro que tem que bancar isso daí, ele vai a serviço, a trabalho, né? Mas isso daí, né, como você acabou de mencionar, isso daí é um tapa na cara do contribuinte, né? É um desafio muito grande, né? Você chamar praticamente os contribuintes, os seus eleitores, né, chamá-los de bobo, né, para não falar outras coisas também. Então, é a falta de respeito para com o povo de Taubaté. Eu imagino que ele devia estar tomando sol na piscina, ele postou e devia estar com o notebook, ele escreveu assim, estou diante de uma enorme piscina, de frente para o mar, e ressaltou, tudo pago com dinheiro público. Né? Muito cara de pau. Você viu essa notícia, Zé? Eu não vi. Não viu? Ele fez até, o seu Zé da Laje fez até uma careta ali, a hora que ficou sabendo. Ele trocou umas ideias com o pai da Roberta aqui. O que você acha de um vereador desse, Zé da Merece Laje? uma careta um vereador desse, né? Eu acho que nessas horas deu alguma coisa assim nele e ele falou coisa que não devia ter falado. Exatamente. Foi o que foi justificado, Agora na verdade, vai ser difícil ele justificar. Provavelmente devia estar na beira da piscina tomando uma caipirinha, Exatamente, né? uma caipirinha, Perdeu a ainda noção das coisas. Perdeu a noção, Então, e aquela acabou euforia falando que de não alegria devia. que ele estava ali, com os amigos dele. E ele acabou falando hoje coisas que hoje não a devia ter internet não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa que as pessoas não levam a sério, né? E outra coisa também, gente, eu vejo aí o Facebook, principalmente, as pessoas às vezes se colocando de uma forma assim, muito covarde, né? Colocando suas opiniões, falando, xingando, gritando, berrando, né? Eu acho assim que precisa ter uma certa responsabilidade também naquilo que se escreve nas redes sociais, até porque, né, para os mais aí desinformados, é crime, tá? Qualquer delegacia aceita fazer um boletim de ocorrência contra alguém que foi prejudicado através da internet ou de redes sociais. E esse infeliz desse vereador aqui, né, que na verdade já tem 15 anos de vereador, fez a mesma coisa, utilizou a rede para falar o que não devia. E o pior, viu, ele responde a mais de 45 processos. Tem processo crime, tem uma lista de inflações esse vereador. Então, assim, o passado dele também o condena. Não que outros vereadores não pensem como ele, né? Só que ele foi lá e escreveu. Admiro. Mas eu acredito que muitos outros Eu admiro um vereador com tanto processo, igual você falou, o povo ainda acredita numa pessoa desse jeito. Mas aí já não é um problema só de Taubaté, né? Você vê aqui, até na nossa região, pessoas aí que nem era para ter a condição de receber uma sigla para concorrer a uma eleição e concorre. Quando você falou aí a respeito das redes sociais, né, é algo muito bom, né, o que a internet, né, nos anos 80 não tinha isso, né?
90, acendeu mais agora, depois de 2000. Então, quando você falava a questão das redes sociais, é questão de grande relevância e também de importância, né, para todos nós usarmos, postarmos ali determinadas coisas, informações, né? Quando você dizia aí que a pessoa pode abrir um boletim de ocorrência, claro que pode, e pode ser processado, né? Pode, né? E nesse processo, inclusive, né, o processo tem também como objetivo fazer doer aonde? No bolso da pessoa. Se você levanta ali uma calúnia, está difamando uma pessoa sem você ter a plena certeza, com certeza a pessoa pode entrar no fórum com uma ação e, com certeza, não provando, ele vai sentir no bolso, né? Vai sentir com os seus próprios bens, não interessa se ele tem ou não tem, ele vai responder isso dolorosamente, com o bolso. Então, olha, a gente que daqui a pouquinho a gente vai entrar num debate, não estou falando aqui do debate dos fatos, né? Estou falando aí das eleições que tá chegando, né? Próximo ano nós temos eleições. Então, vamos nos manifestar, vamos colocar as nossas ideias, mas de forma adulta, de forma grande, né? Que possa construir, sem agressão, sem querer fazer com que o debate se torne uma coisa pessoal, né? A gente tem que debater as ideias. Então, esses grupos de discussões, que a gente possa discutir em bom nível, né? Não é porque a gente está ali numa rede social e um não está vendo o outro que a gente pode falar e fazer aquilo que bem entender. Bom, gente, a gente vai para um pequeno intervalinho. Intervalo não, é recrame que chama, né? Não é intervalo. Nós vamos fazer um recramezinho e a gente já volta aí com o debate dos fatos. A Luciana já vai estar lendo aí as manifestações que estão chegando. A Mônica já entrou aqui várias vezes com muitos recadinhos, né? E vai estar lendo o seu recadinho aí que você nos mandou. E se você ainda não nos mandou, por favor, ainda há tempo, tem vários brindes aí, várias coisas para que seja dado de presente para você, tá? E a gente está aguardando a sua ligação. Então, é só um minutinho, é só para a gente tomar uma aguinha aqui e a gente já volta. Até lá. Votorantim, a Simone Pizza e Choperia é tradição em qualidade. Mais de 80 sabores, além de pizzas light, pizzas doces, calzones e pizza com bordas recheadas. Promoção especial para quem está ligado na TV Votorantim, canal 10. Pizza de mussarela, capricho, bolonhesa, viena, fafá e brócolis, apenas R$ 15,90 para retirar no balcão. E você paga com todos os cartões de crédito. Simone Pizza, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1076, Rio Acima, com estacionamento próprio. Ligue 3243-4237. Simone Pizza, aberto todos os dias. Precisando de trajes? Não perca o seu tempo. Conheça a Renata Locações de Trajes. Lá você encontra os melhores trajes masculinos e femininos para casamentos e festas em geral. Aluguel de ternos e vestidos para festas por apenas R$ 50. E para você que vai se casar, a Renata tem diversos vestidos com preços super acessíveis. Além de vestidos de noivas, locamos ternos, roupas para daminhas e pajens. A Renata aluga também roupas para festas de 15 anos e até a roupa para o seu príncipe encantado. Renata Locações de Trajes. Então, aqui com o debate dos fatos, agradecemos mais uma vez por você estar aqui nos acompanhando. Estamos aqui com vários recados, várias pessoas ligando, deixando a sua opinião. Hoje nós sugerimos a você, nosso telespectador, deixar aqui a sua sugestão. Se você fosse prefeito, qual seria a primeira atitude que você tomaria? Atitudes que sejam possíveis de serem realizadas, é claro. Aquelas melhores sugestões irão então para o site da TV Votorantim, que é o www.tvvotorantim.com.br. Aliás, estamos ao vivo no site também, na internet, para todo mundo, em tempo real. E eu gostaria que, antes de iniciar o debate das notícias da semana, de parabenizar aqui ao Wellington Kermes,
que ontem recebeu um prêmio da APCD Sorocaba, que é a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Ele, como presidente do canal comunitário TV Votorantim, foi um dos homenageados na noite, que homenageou também profissionais da área e profissionais da área da comunicação e dentistas. Wellington, você está até com a placa aí? Estou aqui, trouxe para mostrar, né? Você acha que é uma conquista, acho que de toda a TV, né? Deixa eu mostrar aqui, o Carlinhos vai mostrar, se não brilhar, né? Isso. Aqui, ó. Olha que bonita a placa. Isso é. Então, Luciana, na verdade, assim, eu fiquei muito feliz porque essa homenagem da APCD, ela fez um levantamento das emissoras, dos jornais, das revistas, das rádios, que prestam um serviço comunitário na nossa região, né? Então, dentro dessas veículos de comunicação, a TV Votorantim foi uma das escolhidas, foi uma das homenageadas. E lá, você estava lá, você viu quando eu falei que, na verdade, a nossa satisfação é justamente essa, da gente estar de igual para igual com os outros veículos de comunicação, né? E isso só é possível graças à recepção que o povo de Votorantim, né, nos deu e nos dá, porque é o que nos estimula cada vez mais a gente fazer esse trabalho, fazer essa interação junto com a cidade, porque a gente tem o retorno, né? Tudo aquilo que é dito aqui, tudo aquilo que é feito aqui, a gente sente de imediato o retorno das pessoas. Então, eu ofereço, né, a cada um de vocês que estão aí em casa uma parte dessa homenagem que a TV Votorantim recebeu nesses 2 anos de trabalho. São 24 meses apenas de trabalho, e a gente já recebendo esse reconhecimento de uma entidade tão importante como é a APCD, que é a Associação dos Dentistas da região da cidade de Sorocaba. E, aliás, Luciana, se você permitir, dia 4 de novembro, nós temos uma outra coisa que aconteceu, que aí eu gostaria que você falasse, né? Que deixou a gente contente duplamente, né? Primeiro por você, né? Triplamente. Triplamente, verdade, triplamente. E pela TV também. É a primeira vez que a TV Votorantim participa de um concurso jornalístico. É um concurso jornalístico que uma empresa multinacional realiza em Sorocaba, eu acho que já há mais de 10 anos, né, Luciana? Que é a Schaeffler do Brasil. E ela faz um concurso que o tema é direitos humanos, né? Então, todo tipo de notícias voltada aos direitos humanos pode concorrer a esse prêmio, né? Isso. Então, é fotografia, é rádio, é televisão, é jornal, enfim. E a TV Votorantim estava concorrendo com uma matéria. Eu vou falar a matéria, vocês vão até se lembrar com certeza. É aquela matéria dos moradores de rua da nossa cidade, né? Que a Maiara Cruz fez, que a Maiara Cruz realizou. E, para nossa surpresa, ontem a gente recebeu a notícia que nós estamos entre um dos premiados com essa matéria, os moradores de rua de Votorantim vai receber um prêmio, né? Eu até fico sem... Não, mas assim, a matéria vai receber um prêmio porque o júri considerou que é uma matéria que tem tudo a ver com os direitos humanos, né? E é um prêmio concorridíssimo, diga-se de passagem. Emissoras de toda a região, inclusive do Brasil, podem participar desse concurso. A Maiara Cruz, então, está classificada entre as 3 finalistas da categoria telejornalismo. Junto com ela, concorrem 2 outros jornalistas e ambos são da TVTEM. Ou seja, a Maiara Cruz está ali juntamente com aqueles que a gente considera como o topo, né, da mídia, que tem uma infraestrutura também muito grande para isso, e ela conseguiu ali o espaço entre eles. Eu gostaria de parabenizar aqui a Maiara, ela que é uma jovem jornalista, estudante, batalhadora, guerreira, e que encarou assim a profissão e já está nos dando muito orgulho. E a TV Votorantim, né, Luciana? Estar junto com a TVTEM, né? Claro que a gente sabe do nosso mérito, da nossa condição, a gente não se sente inferiorizado de forma nenhuma, porque a nossa proposta é outra, né? Nossa proposta nada tem a ver com a TVTEM, mas é uma emissora que
que tem o suporte da Globo, né? E nós somos uma emissora local, a gente faz um trabalho para a cidade de Votorantim. Mas temos o suporte da comunidade. Nós temos o suporte da comunidade, Exatamente. o seu suporte, né? E a gente estar lá junto com a TV Tem é assim, algo assim que também nos deixa muito felizes. Só para me encerrar minha fala, que eu quando começo também, né, não paro mais. Eu queria agradecer o vereador Eber, né? Ontem, lá na entrega do prêmio lá da PCD, a minha surpresa, a hora que eu olhei lá no público que estava lá para prestigiar, né, o recebimento dessa homenagem, estava lá o vereador Eber. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente, porque a gente percebe que a gente tem amigos, tem pessoas que torcem pela gente. E o Eber é uma dessas pessoas. E o mais, sabe separar muito bem as coisas, né? Ele sabe que, em relação ao trabalho que a gente faz e a nossa amizade, né? Uma coisa não pode interferir na outra. E isso, para mim, é é o maior mérito assim, de algumas pessoas, e o do Eber é esse. Assim, ele não mistura as coisas, estava lá e foi muito feliz, fiquei muito contente de ver o Eber lá. Voltando Pronto. ao prêmio ASE. Sim, agora o seu prêmio, né? O prêmio ele é concedido pela Associação Sorocabana de Imprensa, juntamente com a Schaeffler Group do Brasil, que o Wellington já citou, que é uma empresa alemã instalada em Sorocaba. Já é a 11ª edição deste prêmio. Tem outras modalidades também que serão premiadas, jornalismo impresso, radiojornalismo, reportagem cinematográfica, fotojornalismo e também a categoria para estudantes. Dentre os premiados também eu estou na final, na categoria radiojornalismo, estou entre as 3 finalistas, com uma matéria produzida aqui em Votorantim, com a Coopervote, que é a cooperativa de reciclagem aqui da nossa cidade. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os cooperados, ao Edson Locatelli, responsável ali por fazer essa cooperativa, tirar, né, do papel a ideia dessa cooperativa. É uma reportagem que explica todo o histórico dessa entidade e todos os sonhos que elas ainda pretendem conquistar. Então, tanto a minha matéria quanto a matéria da Maiara estão disponíveis no blog noticiasvotorantim.blogspot.com. Lá você consegue ouvir a matéria, que foi veiculada pela Rádio Jovem Pan, e assistir a matéria da Maiara. Nós duas estamos já entre as 3 finalistas, como eu já disse, em cada uma em sua categoria. E no dia 4, que é uma sexta-feira, inclusive nesse dia, infelizmente, eu não poderei estar aqui no debate dos fatos, estaremos lá. Daí sim nós ficaremos sabendo a colocação. Mas isso eu acredito que não importa. O que importa é concorrermos, participarmos e principalmente levarmos essas notícias da nossa cidade aí para que elas tenham um alcance maior ainda. Bom, agora vamos dar sequência aqui ao programa. Já falamos dos tantos prêmios dessa